se eu tiver a palavra de Deus em mim, não preciso decorar tudo, mas ela vai vir. Se eu sei o que Deus pensa através da palavra, na hora que eu precisar, ela vai vir em mim. E eu estava me lembrando, isso eu já sei faz mais de 30 anos. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, não entendia nada. Continuo não entendendo muita coisa, tá? Mas eu lia todo dia, né? Eu sou mais assim organizada, eu coloquei 5 capítulos por dia. Então eu lia 5 capítulos seguidos, vai lendo, mesmo que você não entenda nada. Mas você faz do jeito que você quiser. É porque eles falam, começa do Novo Testamento, ou começa do Atos dos Apóstolos. Faz do jeito que você quiser, mas leia a Bíblia. Porque na hora que você precisar, você sabe aonde você vai encontrar a resposta. Na hora que você tiver um problema, você vai saber o que é que você tem que rezar, que você vai pensar assim, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? O que a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer nessa hora? Porque aí você não vai precisar ficar procurando as pessoas, procurando o padre tal, procurando o fulano para saber a resposta. Não, porque a resposta vai estar em você. E eu já sei disso há mais de 30 anos, né? Na verdade, aprendi muito com a minha irmã, Cirlei, porque eu era fiel seguidora dela. Eu realmente era a pessoa que seguia ela. Aprendi tudo com ela e eu ficava aprendendo tudo que ela ensinava, eu pegava ali. E aprendi que a palavra de Deus era fundamental. E até tinha uns caderninhos que a gente anotava, as palavras que Deus falava, as respostas na palavra de Deus e escrevia lá as passagens. Agora não faço mais, mas fazia isso. Tem até uma caixa lá de caderno guardada, das coisas que a gente escrevia. E a primeira experiência que eu tive, isso mais de 30 anos, em relação à palavra, foi uma situação que eu passei, que meu marido, mais de 30 anos atrás, né? Ele pegou uma infecção lá, foi pescar, voltou, começou com febre, e foi para o hospital, chegando no hospital, mas na hora que eu vi, eu já sabia, eu falei, eu preciso saber o que Deus quer que reze, porque a gente não pode rezar qualquer coisa, você tem que saber o que Deus quer. Qual que é a direção de Deus? E eu já tinha essa clareza. E aí eu comecei a pedir, Senhor, qual que é a direção da oração? Não é o que vai acontecer, é a direção para mim rezar, de acordo com a palavra. E acontece que ele foi piorando a cada dia pior, foi para a UTI. Quando ele foi para a UTI, e eu já sabia que isso queria dizer, ele vai morrer, né? Ali, naquele momento, ele foi para a UTI muito mal, significava assim, ele vai morrer. Todo mundo pensava isso. Minha mãe já começou a chorar. Voltei do hospital, porque eu não podia mais ficar lá, né? Porque foi para a UTI. E eu não sei se ela lembra, eu olhei para ela e falei assim, você quer ficar chorando? Eu não derramei uma lágrima. Você quer ficar chorando? Pode chorar. Eu não vou fazer isso. Eu vou saber o que Deus quer que eu reze. Peguei minha Bíblia e fui falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu reze? Qual a passagem que eu tenho que rezar, Senhor? Me fala. E aí eu fui lembrando algumas passagens e fui pegando, e foi estas as passagens que eu rezei, que eu não lembro mais quais são, tá? Mas naquele momento, eu sabia o que eu tinha que pedir a Deus. São momentos muito difíceis esses momentos, são momentos que você se vê com o buraco para você cair ali na frente, que você não sabe o que vai acontecer. Aí, com a palavra de Deus, você encontra a resposta, qual a direção, o que eu tenho que rezar aqui, qual deve ser a minha oração, na palavra de Deus. Não foi ninguém que me falou nada, não fui atrás de nenhuma pessoa, embora tinha um monte de gente que rezasse e até que queria rezar. E algumas pessoas eu falava assim, não precisa, pode deixar. Eu sei o que eu tenho que rezar. Sabe por quê? Porque tem gente que vem te falar falso profeta. É aquele profeta que vem te falar o caminho errado. Se você tiver a palavra
ninguém vai te enganar. Você vai saber, naquele momento, o que é que você tem que rezar. Você pega a palavra de Deus, você faz aquelas orações da palavra, não sua, não com a tua tristeza, não com a tua raiva, não com a tua mágoa. Não é? Ela é livre. Não tem o seu sentimento na palavra. Vocês estão entendendo? Eu rezo a palavra, a promessa de Deus, o que Ele está falando com a sua palavra. Que nem a gente fez aqui, proclamando a palavra. Foi isso que eu fiz, né? E que conseguimos sair daquela situação. E isso foi um grande ensinamento para mim. Eu nunca me esqueci disso. E até hoje, quando as coisas acontecem, que continua acontecendo, um monte de coisa, um monte de problema, um monte de coisas ruins, mas eu sei como eu tenho que fazer. Eu tenho que falar, Senhor, o que eu tenho que rezar com a Tua palavra nessa situação? Qual é a palavra que eu tenho que reivindicar? Porque quando você proclama a palavra, você reivindica diante de Deus, e em voz alta, né? Você reivindica aquela situação, você pede que aquilo se realize, ou que seja liberto, a palavra tem um monte de coisa. Aquilo que Deus te falar, aí você proclama, porque Ele vai te dar a espada. É a espada que Ele vai te dar quando Ele te dá a palavra. E eu não rezo antes de saber a palavra. Eu não fico rezando um monte de coisa arada e faço um monte de coisa. Não. Eu falo, Senhor, eu quero saber qual é a direção da Tua palavra. E pode ser que Ele nem me lembre naquele dia, e eu leio a palavra e não consigo entender, daí eu continuo lendo, até a hora que Ele me dá a resposta. Daí na hora que eu encontrei a resposta, aí eu faço aquilo. Quanto tempo? Aí vai depender do Espírito Santo, quanto tempo Ele vai te mandar rezar aquilo ali até resolver o problema. Pode ser que você reze um ano, pode ser que reze uma semana, não sei. Muito importante, a espada. Pensa nisso. Você precisa da espada. Fala com Deus, fala, eu preciso da espada. E a espada é a Tua palavra, eu preciso dela, Senhor. E eu quero hoje falar, foi a direção que Deus me deu. Qual foi o tema que eu coloquei aí na formação, que eu não lembro mais? Quem tem o folderzinho, fala aí. Pega aí no celular, Sidney. Eu vi, mas... Aprendendo estratégias do combate. Isso. Então, foi o que Deus me trouxe, aprendendo estratégias para o combate. Mas Deus me falava, particularmente... Aí, ó, tá vendo? Eu encosto aqui, já sumiu tudo, eu vou ter que achar. Deus me falava assim, vencendo a inveja e o roubo. Isso que Deus me trazia... Sexta-feira, Deus começou a me falar isso. Vocês têm que aprender a vencer a inveja e o roubo. Por quê? Porque a inveja e o roubo é que atrai os demônios. E aí eles agem. Eles agem por esse caminho. O Sidney falou da porta e é isso mesmo. Tem a porta. Qual é a porta? A inveja e o roubo. Até a inveja primeiro, o roubo depois. Quando essa porta se abre, atrai os demônios. E eu vou falar uma coisa, depois que o demônio entrou, é difícil de tirar, tá? Guarda isso na tua cabeça também. Não se iluda. Se ele entrar, aí você vai ter que ser a guerra. Aí vai ser na guerra, na batalha de oração, porque ele já entrou. Então, nós precisamos aprender a que essas portas não sejam abertas. E com certeza vocês vão dizer, mas já está toda aberta, e deve estar mesmo. Então, você vai ter que primeiro tirar o que entrou, aí você fechar essa porta, para que ele não fique voltando, porque ele volta, né? Ele vai, depois ele volta. Pode voltar rápido, como pode demorar para voltar, vai depender da tua posição.
Nós é que vamos direcionar isso. Nós não somos as vítimas. Porque às vezes a gente se comporta como vítima. Ah, na minha vida acontece isso, acontece aquilo. A gente se comporta como vítima. Porque não entendeu ainda que você é que tem que mandar embora quando está lá dentro e fechar a porta para não entrar. É você que faz isso. Não é Deus. É você que faz isso. Então é você que está dando a chance para o inimigo vir, os demônios virem e agirem. Você que está dando a chance. Quando a gente entende isso, aí eu sei que eu tenho que, às vezes, mandar embora, quando já entrou, que na maioria das vezes é o nosso caso. Eu vou ter que achar um jeito de mandar embora com a palavra de Deus e vou ter que fechar a porta para ele não entrar. E aí, essas passagens que eu quero pegar para a gente analisar aqui. E eu peguei o Êxodo, capítulo 20, começando no 20, eu vou lendo alguns trechos, tá? Que ele fala assim, começa lá no Velho Testamento. Eu sou, no versículo 2, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí ele vai dando as instruções, ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também age com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, eu já começo aqui, quem fala que não tem maldição hereditária, isso não existe. Não só existe a genética, que você não vai se livrar jamais, porque é a sua genética, tá? Não vai se livrar, vai ter que rezar, não tem jeito, porque você nasceu de um pai e de uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, isso daí veio na genética. Genética. Você não vai se livrar. E depois, porque a palavra de Deus está falando aqui, ó, até a 3ª geração, eu vingo dos pais para os filhos, porque foram ruins, porque foram maldosos, porque fizeram maldade, porque escolheram servir aos deuses, então eu vou punir. Entenda isso, para de ficar discutindo se eu concordo, eu não concordo, porque eu vejo essas coisas fazendo, concordo, não concordo, não não, tá aqui na palavra de Deus, tá? A palavra de Deus está falando, não é a gente que está falando. Aí depois ele fala assim, ele vai dando as direções, né? Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, o dia do Senhor, trabalharás durante 6 dias e fará toda a tua obra, o 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem teu escravo. Aí ele vai seguindo. Aí eu quero chegar aqui. Ele fala, honra teu pai e tua mãe, são os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. São os mandamentos. Vocês já sabem tudo, porque vocês já fizeram catequese, vocês já estudaram, sabem tudo os mandamentos. Certo? Então, eles estão colocados aqui, dizendo assim, faça isso para a sua vida ser abençoada, porque senão a sua vida terá maldição. Está aqui na Bíblia. Você quer viver bem? Dá uma olhada nos mandamentos aí e vê o que você faz, entendeu? Você que vai escolher, não é Deus que está escolhendo, Ele está falando, você que escolhe.
Você quer viver bem nesta terra? Tem aqui as coisas para você. Você que sabe. Escolhe aí o que você quer fazer. Vai ter uma consequência. Tudo que eu escolher tem uma consequência. Aí depois vai ficar rezando igual uma pessoa, né, doida de rezar. Por quê? Porque já não começou com a família seguindo os mandamentos. A minha família não seguiu os mandamentos. A sua seguiu? A minha não. Já dos meus avós, já dos meus pais foi mais ou menos, que a minha mãe se converteu, meu pai mais ou menos, né? Não sei. Não seguiu. E as famílias dos meus avós também também não se converteram, também não seguiram os mandamentos, também fizeram coisas que não deviam. Então nós já nascemos nessa situação, então sou eu que tenho que tomar a decisão. E é simples assim, está aqui, quer seguir? Você que sabe. Está os mandamentos aí, você que sabe. Por que ele está dando os mandamentos? Para depois eu te castigar. Não. Sabe por que ele está dando os mandamentos? Para o diabo não te pegar. Porque se você não seguir, você corre o risco do diabo te pegar ali na esquina, entendeu? Porque dá brecha para o diabo. Por isso que ele deu aqui no Êxodo, logo no comecinho, ele deu os mandamentos. Você quer viver bem aonde? No céu? Não, na terra. Essa é a diferença que a gente tem que fazer. Não é para viver no céu que ele está dando isso daqui. Ele está te dando isso para você viver bem na terra. Porque se você procurar tirar a inveja, e eu quero falar hoje da inveja, você tirar a inveja do seu coração, você vai viver melhor. O diabo não vai te pegar. Quando você fica olhando a vida dos outros, o diabo está vendo, ele está olhando a vida do outro porque ele quer as coisas dos outros. Está aqui, o diabo vai vir. Eu sempre ensinei em casa, sempre teve uma regra que é assim, porque são vários, né, os meninos, não olha a vida do seu irmão, olha só a sua vida. Cuida da sua vida. Porque se você cuidar da sua vida, tá bom. Você não tem que cuidar da vida do outro, cuida da sua. Porque tem aquele negócio, né? Falar mal, ver os defeitos que todo mundo tem, fala do que o outro fez errado. Eu nunca deixei, sempre trouxe isso em casa. Cada um cuida da sua vida. Porque se você cuidar bem da sua vida, dá tudo certo. Não olha para a vida do outro. Sabe por quê? Quando olha para a vida do outro, não cobiçarás nada do outro. Nada, nada. Nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a sua casa, nem nada. Nada, não olhe para a vida do outro, olha só para a sua vida. Então essa é uma regra que nós temos que voltar, porque hoje o mundo, isso não tem problema nenhum, né? No mundo, não tem problema. Pode olhar e depois pode roubar também do outro, né? Porque segundo o mundo, né, o outro tem mais, então eu vou tirar de quem tem mais. Eu não tenho, então eu vou tirar de quem tem mais. Isso é roubo. O mundo está ensinando isso. Mas a palavra de Deus não está ensinando isso. E sabe por quê que o Senhor fala para a gente tirar a inveja da nossa casa? Porque a inveja vem com o demônio de inveja. É um sentimento. Mas quando eu abro a porta, vem o demônio atrás. E depois que o demônio entrar, ele faz os carnaval dele, as confusão dele, ele faz a destruição dele. Por exemplo, eu já vi muito isso, muita gente. Vai numa festa, principalmente as mulheres que eu escuto isso, vai numa festa com uma roupa bem bonita, tal, que todo mundo faz isso, vai lá, volta da festa e guarda a roupa. Né? Quando vai ver, tem um buraco na roupa. Como assim? Quem fez o buraco? Sabe quem fez o buraco? O diabo. Quem fez o buraco foi Satanás. Então ele veio com a inveja, por exemplo. Né? Isso é muito simples. E eu já vi muito, isso aconteceu muito. Ou então, guardou a roupa rasgou sozinha. Como rasgou sozinha? O diabo que rasgou, foi o demônio. Aí, você está entendendo? Eu estou lidando aí com um ser espiritual que veio junto com isso. Nós temos que entender que isso... uma determinada coisa quebrou. Quem quebrou? Quebrou sozinho? O diabo que quebrou.
Ele veio junto. Então, é um sentimento que traz o Satanás. Nós temos que banir a inveja da nossa vida. Nós que estamos no caminho, sabemos, nós temos que banir. Renuncio ela. Não quero saber nada do outro. Não me interessa, não quero nada do outro. Quero só o que Deus quiser para mim. Pronto. Primeira coisa, eu venci. Isso é fácil de vencer. Depois disso, eu preciso saber rezar por isso. E não considerar isso, que isso não é nada. Não, isso é uma coisa muito séria. Tá? Isso é uma coisa que mantém o diabo ao redor da nossa vida. E eu tenho que rezar sim. Tenho que rezar em relação a tudo aquilo que entra como inveja da minha vida e da minha casa. Eu tenho que rezar sim. Porque não é humano, é espiritual que vem. O humano é fácil, é só você não deixar determinada pessoa entrar na sua casa, isso é fácil. Mas o demônio não, porque ele passa pelas portas, né? Ele ultrapassa as portas e ele entra. Então, eu preciso saber lidar com isso, porque isso é uma realidade desse mundo que nós estamos vivendo. Porque para esse mundo, para esse momento, não sei se sempre foi assim, mas talvez sempre foi assim. É uma coisa banal, ninguém liga para a inveja. Inveja não tem problema. Aí você já deve ter escutado assim, a inveja boa. Isso não existe, isso é mentira. Isso é para desculpar quem tem inveja, não tem inveja boa. Só tem inveja que a Bíblia fala que não deve ter e que traz o demônio. Aí eu quero pegar aqui Lucas 16, vocês querem pegar aí? Uma parábola, né? Também nunca tinha pensado nessa parábola como do invejoso. É a parábola dos talentos, que vocês conhecem muito bem. Lucas 16. Por que Jesus fez questão de falar isso daqui? Eu achava bem estranho isso, porque eu falava o administrador infiel, né? Porque é a parábola do administrador infiel. Ele fala assim: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. E o administrador refletiu e pensou assim, né? Indo mais rápido: cavar não posso, mendigar tenho vergonha, já sei o que vou fazer para resolver esse problema, né? Convocou então os seus devedores do seu senhor, um ou outro, e disse ao primeiro: quanto me deves? E aí ele falou, diminuiu a conta. E assim ele foi fazendo, ele agiu com esperteza. Tá? Eu sempre achei esquisito essa parábola, né? Porque parece que está ensinando assim, você agir com uma certa malandragem, né? Você vai lá e você desconta para você poder se safar daquela dívida. É estranho essa parábola. Mas ela vem dizer muito bem dessa questão da inveja, do invejoso. O invejoso, ele olha para a vida do outro. Então, ele não é um bom administrador da própria vida. Ele não consegue administrar a própria vida bem, porque ele está olhando a vida do outro. Está vendo o que o outro tem. Na verdade, ele está deixando que a inveja domine ele. E aí, quando Jesus propõe essa parábola, ele fala assim, ó, muda esse jeito seu de viver olhando para o outro. Muda, olha para você e diminui aí o teu patamar, né? Porque você faz um patamar. Você olha para o outro e fala assim, não, mas eu quero ser rico igual a fulano, eu quero a roupa igual a fulano, eu quero o trabalho desse jeito, eu quero. Se você está olhando para o outro, então você está pondo um patamar que não é o teu. Porque o que você tem que pôr, o que é para mim, Senhor?
o que é para mim, qual a minha medida, quanto eu devo, qual é a minha real condição. Quando você consegue fazer isso, você vai manter a sua dívida baixa, você vai ter uma dívida baixa. Quando você olha para o outro, você começa a aumentar a tua dívida diante de Deus, porque você está olhando para o outro e você está deixando que a inveja entre e junto com a inveja vem os demônios dentro da sua casa e dentro da sua vida. Me chamou muito a atenção essa parábola aqui, eu falei, ela é muito interessante e ela é para o invejoso. Como que esse infiel, esse administrador infiel, porque ele não administrou a vida dele, ele não administrou bem a vida dele, ele foi ruim na vida dele. E aí ele foi cobrado disso pelo seu senhor. Então o que ele fez? Ele começou a mudar o olhar dele para os outros, as dívidas que os outros tinham, e falou, não, paga aí o quanto que você puder, diminui toda a tua dívida. Eu deixo para lá e não tô mais interessado em quanto você me deve. Vocês estão entendendo? Como a gente precisa mudar esse nosso olhar da vida. Porque não adianta você falar, não, eu não tenho inveja de ninguém. Nós vivemos nesse mundo, esse mundo é desse jeito aqui. Né? A inveja permeando o tempo inteiro. Se eu quero diminuir, eu vou diminuir o meu olhar para o outro. Vou diminuir o que eu acho do outro. Vou diminuir o quanto o outro me deve. Vou trazer para a minha vida, só a minha vida. É uma estratégia. Eu achei que essa parábola é exatamente o que nós devemos fazer nesse nosso momento de vida que nós estamos passando. Eu vou renunciar à inveja todo dia. Tem que renunciar também. Também, tem que renunciar. Mas ela permeia o mundo inteiro, o tempo inteiro. Então você precisa saber lidar com ela. Como é que você vai lidar com ela? Você vai se afastar de todas as pessoas desse mundo? Não vai mais conviver com ninguém? Você não vai nem poder trabalhar, né, se for assim, porque você vai ter um monte de gente que você vai conviver. Que tem, e está permeando, está no meio do relacionamento. Você renuncia todo dia, tudo bem, mas só que está no meio. Então, muda o teu olhar para o outro. Diminui a tua proposta de cobrança. Cobra menos. Exige menos. E aí você vai conseguir controlar essa situação. Tá? Tenha mais sabedoria para você. Você já entendeu? Agora você vai ter que ter sabedoria para lidar com esse outro. Saiba como você vai se comportar, ou o que você vai falar, ou o que você vai fazer com esse outro. Né? Porque ele mudou o jeito, ele diminuiu a dívida, ele não exigiu mais. Então, aí você pode falar assim, mas então eu vou ter que agir diferente? Sim, vai ter que agir diferente com o outro você age de outro jeito, você vai ter que agir diferente. Você tem que ter essa estratégia. Viram que isso é estratégia? É uma estratégia de vencer uma situação. Não acho que o mundo vai mudar, não acho que as pessoas vão deixar de ser invejosas, não acho. Não vai acontecer isso. Só está piorando. Quanto mais passa o tempo, está piorando, porque as pessoas só estão pensando no material, então está cada vez cobiçando mais, está cada vez desejando mais as coisas do outro, está cada vez pior. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter estratégia de saber lidar com aquela situação e com aquela pessoa. Como? Agora é o Espírito Santo que vai falar, né? Porque eu não sei a regra. Eu só posso dizer assim, o Espírito Santo que vai ter que ensinar você. Você vai ter que pegar, rezar, Espírito Santo, me ensina. Me mostra qual deve ser a minha estratégia com esta situação dessa pessoa, que você já descobriu. Que tem a inveja, você vai ter que ter a estratégia. E vai ter que aplicar a estratégia certa. Percebe que não é só rezar. Né? A gente tem que rezar todo dia, sim. Mas não é só rezar. Eu vou ter que ter estratégia de comportamento. Fecha os olhos um pouquinho. Eu não sei qual o ataque que você tem de inveja. Cada um é diferente, né? Mas com certeza
Isso permeia a sua vida e a sua casa, os seus filhos, sua família. Com certeza, para todos nós, é uma realidade. A inveja nos atacando o tempo inteiro. Vindo os demônios, porque vêm os demônios de inveja, entram na nossa casa, entram no nosso trabalho, entram na nossa vida e vão destruindo, porque o demônio vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para deixar tudo bem, ele vem para destruir. Então ele vem para roubar, matar e destruir. E ele permeia essa situação de inveja que nós vivemos. Nós temos consciência. Pensa nas coisas que você sente que são atacadas pela inveja. Você vai começar a pedir a Deus que te dê uma estratégia. Porque não é simples, não é só renunciar. Não é banir aquela pessoa da sua vida, porque às vezes você nem pode banir, porque ela é um parente teu, como que você vai banir ela? Não é banir. Não é simples. Você precisa de estratégia para resolver este problema da inveja que permanece na sua casa, porque você não quer mais que ela fique. Você quer que ela vá embora com seus demônios. Então você precisa de uma estratégia. Senhor, dá-nos a estratégia para as nossas vidas. Cada um uma vida diferente do outro. Precisamos de estratégia do Teu Espírito Santo, Senhor. Teu Espírito Santo, fale conosco. Dá-nos a estratégia. Igual esse administrador infiel, ele teve a estratégia certa na parábola ali para vencer esse mal. Que nós tenhamos uma estratégia dada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, com as revelações do Teu Espírito Santo. Ensina-nos abrindo os olhos para que vejamos aqueles que são os nossos devedores, Senhor. E não saiamos maltratando os nossos devedores, mas nós saibamos como nós temos que fazer e como nós temos que rezar para cada uma dessas situações. Dá-nos essa graça, Senhor. Entendemos que o nosso primeiro inimigo desse mundo, dessa atualidade, talvez seja de sempre, porque Jesus também ele era atacado pela inveja das pessoas que o rodeavam. Eles tramavam um monte de cilada para ele, tudo por causa da inveja. Depois os apóstolos, igual o Sidney contou, a mesma coisa, eles iam indo e a inveja ia atrás deles. Não vai ser diferente para mim, não vai ser diferente para você, né? Não adianta, não vai ser, gente. Vai ser isso. Primeiro inimigo nessa parte dos sentimentos, né? Disso que nós queremos tratar agora, é a inveja. Nós vamos conviver com ela e nós vamos ter que aprender a conviver com ela e vencer os demônios que vêm através da inveja. Não vamos acabar com a inveja, nós vamos vencer os demônios que aparecem e que são mandados pelas pessoas invejosas para a nossa vida. Vamos ter que aprender e aprender a lidar com essas pessoas também. Depois da inveja, sequência da inveja natural é o roubo. Tá? Por quê? Primeiro a inveja, depois o roubo. Ele vem depois. Eles são parceiros. Tem uma coisa muito interessante que eu achei aqui, está também aqui no Êxodo 22, que eu comecei com os mandamentos lá, e que eu não tinha prestado atenção e vou ensinar para vocês. Como deve ser a nossa oração com a palavra de Deus em relação ao roubo. A inveja, vamos ter que ter estratégias de combate, dependendo de cada situação, daquele que é o seu devedor, aquele que está mandando a inveja. Não sei quem é, você vai ter que ter estratégias particulares, sabendo que você tem que ter estratégia. E depois do roubo, tem uma estratégia aqui da Bíblia muito interessante, que eu achei aqui nesse Êxodo 22. Você pode até pegar essa palavra aí, para você ver o que Deus fala do roubo. Como é que nós temos que roubar? Nós temos que rezar contra o roubo. Porque eu sei que vem a inveja, depois da inveja vem o roubo.
E aí, como eu tenho que rezar, vocês já sabem que ir na polícia não vai adiantar nada, que não vai ter jeito, né? Você vai ter que encontrar em Deus uma recuperação do roubo. Então, a primeira coisa é não aceitar o que foi roubado de você. Isso pode ser a tua saúde, isso pode ser o teu talento profissional, que você está sentindo que não tem mais, isso pode ser a tua paz, isso pode ser os relacionamentos dentro da tua família, isso pode ser um filho teu ou alguém que você sente que foi roubado, que era uma pessoa próxima, não está mais próxima, pode ser uma pessoa, isso pode ser dinheiro, isso pode ser coisas materiais mesmo que foram roubadas, pode ser várias coisas, mas que você vê que foi roubado, que você não tem mais, que você tinha e que de alguma maneira foi tirado de você. Primeira coisa, eu não posso aceitar o roubo, porque quem roubou foi Satanás. Ele veio o demônio de inveja e depois chamou do roubo. Daí veio depois, roubo veio depois. É o demônio também, o demônio usurpador. Ele veio e roubou, e quando você viu, não tinha mais, porque foi roubado. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, não aceite o roubo. Pensa um pouquinho, o que foi roubado de você? Tem que pensar, o que foi roubado de você? Pode ser todas as coisas e mais ainda do que eu falei. Pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser a paz, pode ser a saúde, pode ser uma pessoa. O que foi roubado? Não aceite. Fale assim, eu não aceito esse roubo. Pode falar agora. Eu não aceito esse roubo na minha vida. Primeira coisa, não aceite. Porque se você aceitar, acabou, né? Não vai ter mais volta, porque ele foi levado embora. Já foi roubado, você aceitou, vai ficar sem. Primeira coisa, não aceite. Depois que eu não aceitei, aí eu vou vir aqui na Bíblia, ó, no Êxodo 22. O que a Bíblia fala? Então, eu não estou falando o que eu acho, até eu nem sabia disso, viu? Aprendi agora. Não estou falando o que eu acho que tem que fazer. Estou falando o que a Bíblia fala que tem que fazer. E é isso daí que você tem que aplicar. Você tem que viver não com o que você acha, não com o que o fulano acha, não com o que a lei acha, não, o que Deus acha disso. E Deus fala assim, ó, presta atenção. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, fizer isso depois de ter nascido o sol, quem o ferir será culpado de sangue. Nesse caso, o ladrão, presta atenção aqui, nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. A palavra de Deus, a lei de Deus diz assim, não é vai ficar preso, não, o ladrão. Ele vai ter que devolver o que ele roubou. Primeira coisa, quem é o ladrão? Satanás. Então você vai falar assim, Satanás pode me devolver o que você roubou. Pode devolver isso. E fala, tem que falar, porque você não está falando. Você não viu que você foi roubado disso? Isso foi roubado? Você vai devolver isso que você roubou de mim. Eu exijo pela palavra de Deus, eu não estou inventando. É a palavra de Deus que fala. Você tá falando a palavra de Deus. Eu exijo que você devolva o que você roubou. Isso aí que você roubou, você vai devolver. Porque a palavra de Deus está mandando você devolver. Entende que você não está falando por você? Consegue entender? Não estou falando por mim. Estou falando pela palavra de Deus. É uma estratégia que a gente tem que fazer. Fui roubado. O que foi roubado? Ah, isso foi roubado? Então, Satanás, você roubou, você vai devolver. Falar.
E tem que falar, porque o diabo tem que escutar você falar. Não pode ter medo. Tem que falar, eu sei que você roubou. Ele vai ficar bravo, tá? Pode ser que ele fique nervoso e comece a aprontar um monte de coisa em cima de você. Natural isso aí. Você vai enfrentar ele. Ele quer que você deixe ele roubar e pronto. É isso que ele quer. Quando você se posiciona e fala, eu sei que você me roubou, você vai devolver. É claro que ele vai aprontar algumas coisinhas com a gente, isso é normal. Mas você reza o Salmo 90, você reza o Efésios, você faz as suas orações, ele não vai conseguir te destruir, porque você é uma pessoa que reza, né? Você já está preparado. E você vai proclamar essa palavra aqui, vai falar assim, a palavra de Deus diz que o que foi roubado tem que ser devolvido. Só que tem mais. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Agora já aumentou para o dobro. Então tem coisa que você manda devolver. E tem coisa que você fala, eu quero o dobro agora. Porque isso é muito sério. Entendeu? É sério, gente. É coisa séria. Um animal é o sustento deles. E o animal foi roubado. Eu quero o dobro, então, do animal. Do sustento. Foi roubado no sustento, eu quero o dobro agora. Você vai devolver e vai devolver o dobro. Eu já tive muita experiência desse negócio de devolver. Faz tempo que eu conheço essas coisas aqui. De pedir que seja devolvido. Que eu já contei para vocês aqui, quando eu perdi uma medalhinha de ouro de uma pulseira que eu tenho, perdi, não sabia onde, não sei se foi por inveja de alguém, eu não sei. Eu perdi, em algum momento, cheguei em casa e falei, cadê minha medalhinha? Eu quero ela de volta. E eu comecei a pedir, e eu falei, eu quero ela de volta. Nem falei foi roubado, eu falei, eu quero ela de volta. Ah, eu posso depois comprar outra. Eu pensei isso também, mas eu falei, não, mas eu quero a minha medalha, eu exijo a minha medalha. Depois de uma semana, já fazia uma semana que tinha perdido aquela medalha, cheguei numa rua super movimentada, que é onde minha mãe mora, que passa gente de noite ali, uma rua bem movimentada. Cheguei, parei na frente do prédio, meu filho olhou para o chão e falou, mãe, olha a tua medalha. Pegou a medalha, era a minha medalha. Ele me devolveu a medalha. O Satanás devolveu a medalha. Porque não tinha nem como encontrar aquela medalha no meio daquela rua movimentada, uma medalhinha de ouro no meio da calçada. Foi o diabo que devolveu. Eu tenho muitas outras experiências de me devolver as coisas, porque eu sempre peço, me devolve o que sumiu daqui, vai ter que aparecer. E aparece. Aprenda a rezar pelo que foi roubado de você. Se for coisa de valor, que nem os bois, os animais, você vai pedir o dobro. Devolve o dobro, em dobro, com juro, né? Devolve em dobro. Aí depois disso, no versículo 4, tem os delitos que implicam indenização. Se alguém fizer o seu animal pastar num campo ou numa vinha e o deixar pastar em campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Vocês já viram você ser roubado por gente aproveitadora de você? Eu garanto que todo mundo já passou isso. É um negócio assim, é aquele aproveitador, entendeu? Que aproveita da situação e rouba você. Então não é um roubo muito descarado, é um roubo mais dissimulado, né? Um roubo meio disfarçado. Que é isso que está falando aqui. Deixou o animal pastar no campo do outro. Ele fala assim, não, vai ter que restituir com indenização. Você já se sentiu assim, lesado desse jeito? Que te enganaram. Você foi fazer um negócio, te enganaram.
Você foi fazer uma coisa lá, te enganaram. Isso é roubo. E precisa de indenização. Entenderam essa passagem? O que ela quer dizer? É o animal foi lá, comeu o capim lá do outro. Não, vai ter que pagar o que o teu animal comeu lá. É um negócio simulado, mas você precisa rezar por isso também. Não pode ser, tá bom. Não, eu quero uma indenização. Fala aí, eu quero uma indenização. Aí ele fala assim no versículo 5: se um fogo alastrando-se encontrar espinheiros e atingir as medas e a messe ou o campo, aquele que ateou o fogo pagará totalmente o que tiver queimado. Senhor, quem agiu com má intenção comigo, quem agiu com má fé, vai ter que me indenizar. Parece que eu estou sendo vingativa, né? Não parece? Se for determinados cristãos, não fica pedindo essas coisas. Não, mas estou pedindo a palavra de Deus. Eu não estou inventando. Eu não estou com mau sentimento. Aliás, nem sei quem me roubou, mas eu estou pedindo que me devolva. Aliás, eu sei quem me roubou, foi Satanás. Parece que foi uma pessoa, mas não foi, é o Satanás que está atrás dessa pessoa. O Satanás está usando essa pessoa. E quem vai me devolver é Satanás, vai ter que me devolver. Eu não posso, é um parente meu. Não interessa. Você vai pedir indenização daquilo que foi roubado de você. Gente, estou falando a palavra. Você não é obrigado a fazer. Estou falando o que a palavra de Deus fala. Eu estou sendo ruim. Não, você pode perdoar. Se é uma pessoa, você perdoa. Perdoa. Deixa para lá essa pessoa. Mas eu quero a indenização. E quem vai me indenizar é quem roubou, que é o diabo. Ele vai ter que me devolver. Porque às vezes ele não devolve direto, ele devolve de outro jeito, né? Mas vai ter que devolver. Você tem que pedir. Aí, no versículo 6, se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará em dobro. Em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa vai ter que testemunhar, não vai precisar pagar. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, um jumento, uma ovelha, uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido, do qual se diz, esta é a coisa, a causa será levada diante de Deus. A causa tem que ser levada diante de Deus. E eu estou querendo dizer que a gente não tem que ignorar essas coisas. Tem que levar diante de Deus. Levar a causa, não ao juiz da terra, ao juiz Deus. Senhor, tu és o juiz. Você vai lá diante do juiz máximo. Fala, Senhor, olha a minha causa. Olha o que eu fui roubado. Eu quero que o Senhor faça uma justiça aqui, Senhor. E aí fala assim, depois, o que Deus declarar culpado, restituirá o dobro. Você vê que vai tudo o dobro. Não é só devolver, vai ter que restituir em dobro. Então, em algumas situações, eu levo a causa diante de Deus. Falo, Senhor, olha esta causa. Olha a minha causa, Senhor, eu fui roubado. Faz a tua justiça. E é Ele que vai fazer, não é a gente, tá? Não é a gente. Eu não vou brigar, eu não vou xingar, eu não vou fazer nada. E nem vou no juiz da terra, tá? Nem vou no juiz da terra, não, porque o juiz da terra é perder tempo. Não vou no juiz da terra. Eu vou no juiz Deus. Falo, Senhor, ó a minha causa. Eu fui roubada, fui lesada, fui enganada, fui traída. Vai e leva diante de Deus. Aí Ele vai fazer a justiça dele. E fala, eu quero em dobro, porque é a tua lei, a tua palavra. Não estou eu querendo. Se alguém confiar a guarda de outro, um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ele ficará aleijado ou afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento entre ambos. Né? Os dois vão ter que acertar. Aí tem um local aqui mais no final, que ele fala assim, que eu achei muito interessante,
que fala, fala assim, que vai ter que restituir 5 vezes mais. Não sei onde é que eu coloquei aqui. Eu acho que é a passagem de Coríntios é do Paulo. Ele fala assim, terá que restituir 5 vezes mais. Então, há algumas causas que, dependendo do nível do que o diabo roubou, que você vai pedir 5 vezes mais, Senhor. Você tem que rezar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus dá essas regras. Use a palavra de Deus para as coisas que você foi roubado. Não deixe que o diabo destrua a sua vida aqui na terra, esperando que no céu você vai ter tudo. Porque vai, claro, se você depende da sua vida, você vai ter. Mas você não pode aceitar. E falar, não, tá bom, deixa para lá no céu eu vou ter. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente viva com a sua lei. E a sua lei diz isso. Você foi roubado? Mande que restitua. Foi roubado no seu sustento, nos seus animais, no seu dinheiro? Devolve em dobro, diabo. Você me roubou e eu preciso disso, esse é o meu sustento. Vai devolver em dobro. E dependendo do caso, até 5 vezes. Teve um litígio lá, o outro que está querendo te prejudicar, Senhor, faz a tua justiça aqui. Isso tem que ser justificado. É uma regra da Bíblia e que a gente precisa começar a usar para que o diabo pare de destruir a nossa vida. Porque se você deixar, ele vem para roubar, matar, destruir. Acabou. Ele começa roubando, depois mata e destrói tudo. Você não pode deixar. É você que não deixa. Não é Deus. Deus já fez as leis. Deus já colocou tudo aqui. Quem está deixando é você. Vamos ficar de pé e vamos rezar por isso. Porque nós precisamos aprender a lidar com a inveja e com o roubo. Nós precisamos aprender, conforme a palavra de Deus fala, a vencer a inveja e o roubo. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, que nós não podemos ser dóceis à ação maligna. Nós não podemos aceitar a ação da inveja e do roubo na nossa vida e na nossa família. Então, nós estamos aprendendo a rezar por isso, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revele todas as coisas e nos ensine a rezar. Que nós sejamos aqueles administradores espertos, que não sejamos o administrador tolo, que deixa tudo se perder. Mas nós sejamos o administrador que sabe contornar, que sabe rezar, que sabe administrar os problemas, Senhor. O administrador tolo, que deixa tudo acontecer, ele vai perecer. E eu não quero, Senhor, ser esse administrador. Eu quero administrar a minha vida, a minha casa, a minha família de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira que sabe qual é o inimigo e como deve rezar com o inimigo, Senhor. Que nós possamos ser desse jeito, Senhor. Que o Senhor nos ensine a ter coragem de enfrentar o inimigo ladrão. Esse inimigo que vem para roubar e que muitas vezes nos ameaça. O ladrão não vem nos roubar bonzinho, ele vem com arma, ele vem com corda, ele vem com palavras ruins. É assim que o diabo faz, ele nos ameaça. Mas nós possamos enfrentar o ladrão, Senhor. Dá-nos uma graça extraordinária de força espiritual para enfrentarmos o ladrão, Senhor. Não ficarmos quietos, não ficarmos aceitando o roubo que ele faz na nossa vida, Senhor. Dá-nos a graça pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos ter essa revestidura, essa autoridade. Até porque o que ele está roubando é nosso. Então, o dono, a autoridade, somos nós. E nós não aceitamos o roubo todo que o diabo está fazendo na nossa vida. Não aceitamos o roubo das pessoas, não aceitamos o roubo da saúde, não aceitamos o roubo do dinheiro, não aceitamos o roubo do trabalho,
Não aceitamos roubo da inteligência. A gente fala, eu quero ser restituído. E aí o Senhor vai colocar o que jeito que vai ser essa restituição. Não é nós que fazemos. E nós não fazemos vingança de ninguém, tá? Nós não nos vingamos das pessoas. Nós perdoamos, mas nós pedimos justiça. Nós pedimos restituição. Porque se foi alguém que roubou, né? Você perdoa a pessoa. Deixa para lá. Mas você pede a restituição diante do tribunal de Deus. O que ele vai fazer, não sei. Mas eu vou dizer uma coisa. Depois que eu fui aprendendo isso, eu tenho visto que Deus faz. Ele faz mesmo. E ele faz, às vezes você nem imagina, e ele faz. Esse povo aí está lá no Êxodo, lá no Velho Testamento, lá no Moisés. Esse povo foi aprendendo, vamos aprender com eles. Eles que ensinaram, não é eu que estou ensinando, é a palavra de Deus. Lá com aquele povo de Deus, vamos aprender com eles para a nossa vida. Amém?